Boa noite, senhores e senhoras. Vamos dar início à nossa atividade, esta audiência pública. Esta audiência pública ela é promovida pela mesa diretora, em que tivemos, por um requerimento desta vereadora, a aprovação junto à mesa e vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa para tratarmos do tema formas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, na cidade de Passo Fundo. A solicitação para a realização desta audiência leva em conta o público e o notório aumento dos casos de pessoas contaminadas no nosso município e no Rio Grande do Sul, e visa possibilitar aos órgãos de saúde, da sociedade civil e também a população em geral poderem opinar sobre as formas de reforçar o combate ao mosquito transmissor da doença. Eu cumprimento e agradeço a participação de todos os presentes aqui, todas as autoridades, reforçando o nosso compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender ao princípio da participação popular, ouvindo entidades e a comunidade para melhor contribuírem com as práticas e políticas públicas a serem desenvolvidas. Nós convidamos para compor a mesa de trabalhos secretária Cristine Pilati, representando o Executivo, secretária Municipal de Saúde. Doutora Cristiane Cardoso, promotora, representando o Ministério Público junto às ações ambientais de saúde. Tenente Coronel Alessandro Bernardes, comandante do 3º Batalhão Ambiental. Marisa Zanata, coordenadora da Vigilância em Saúde. A Maria. Ivânia Silvestrin, chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde. E o tenente Dyson de Andrade, coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo. Puxando as cadeiras, aqui vamos nos organizando. Fica o convite também para as pessoas que estão na plateia desejarem ocupar os espaços aqui mais próximos para participarem, termos um diálogo mais próximo com todos. Fiquem à vontade, por favor, para a proximidade. Quero cumprimentar de antemão também, além das autoridades já nominadas e que estão compondo a mesa, a secretária de Educação, Karine Imperator Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, a Ana Cláudia Roman Ross, enfermeira do Hospital São Vicente de Paulo e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital São Vicente de Paulo, a senhora Maritânia Morgan Pavan, representando a UPF do setor de saneamento ambiental, a senhora Estela Mares Campana, representando a UAMPAF, o senhor Josué Longo, representando também, participando junto ao secretário de Transparência e Relações Institucionais, o senhor ex-vereador Neri Gomes, aqui presente também,
Estendo o cumprimento a todos e, em especial, aos colegas aqui, vereadores, vereador Altamir dos Santos, eu registro a presença, vereador Renato Checker, vereador Alberi Grando, que estão acompanhando esta mesa de trabalhos. Para otimizar o nosso tempo, registramos que a fala de todos é cronometrada e pelo tempo de 3 minutos. Então, solicito uma elaboração breve, pontual, de cada pessoa que for participar, abrindo primeiramente o tempo para as pessoas que estão nesta mesa de trabalhos para fazerem os seus posicionamentos, informações, contribuições que desejam aqui expressar. Convidamos inicialmente a secretária Cristine Pilati para fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a vereadora Janaína Portela, em nome de todos os vereadores presentes, doutor Alberi, vereador Tchequinho, vereador Altamir, muito obrigado pela presença nessa importante discussão. Nós hoje estamos aqui para debater um dos assuntos talvez mais importantes do momento da saúde no Rio Grande do Sul. Estamos vivendo atualmente uma situação nunca vista aqui no nosso estado. Os altos índices que alcançamos agora em janeiro, fevereiro e março nunca foram vistos no Rio Grande do Sul. Então a gente acredita, como equipe da Secretaria de Saúde e da gestão municipal, apoiado pelo prefeito Pedro Almeida, que iniciativas como essa de hoje são extremamente necessárias, porque estamos como sociedade talvez não acostumados no Rio Grande do Sul ao combate da dengue efetivo, não em termos de vigilância epidemiológica, mas como sociedade, como grupo que convive juntos, e que tem que combater dentro dos seus domicílios essa nova epidemia aqui, que para nós é nova. Das razões principais que estamos defendendo e trabalhando dentro da Secretaria de Saúde é o treinamento das equipes de saúde para o atendimento dos pacientes doentes. Começamos esse treinamento não este ano, desde o ano de 2023, já preocupados com os fenômenos climáticos que viriam esse ano, a gente já tinha o indicativo do El Niño, do aumento de chuvas e uma sinalização já o ano passado de aumento dos casos de dengue. Aqui no nosso município nós chegamos em 873, isto, Ivânia, o ano passado. E nós já pensando sobre isso, a gente já começou a programação como equipe de treinamentos. Então, realizamos 2 treinamentos em 2023, em maio e em novembro. Também realizamos um treinamento muito grande, com mais de 400 pessoas presentes das equipes de saúde, agora em fevereiro. E fizemos um planejamento de insumos, de sais de reidratação oral, de soro, para que a gente não tenha falta caso os casos aumentem muito nesse início do ano. O Estado também ele ajudou bastante no painel Dengue RS, porque ele usou metodologias de cálculo que apoiam os municípios a fazer essas aquisições. Ontem também houve a abertura do processo de compra licitatório dos testes rápidos. Nós já estamos com a sinalização, trago a comunicação de hoje de tarde da CIR, da 17ª região, que nem o Ministério da Saúde, nem o Estado vão distribuir testes rápidos como foi no Covid. O município
que quiser, ele vai ter que adquirir, e nós já, desde janeiro, estamos no processo de compra destes testes. Hoje estamos com 119 pessoas com dengue confirmado no nosso município, sendo que 80 pessoas adquiriram, né, no município de Passo Fundo. Outros 39 foram casos importados que nós chamamos. Então, o município de Passo Fundo, frente a alguns outros municípios, ainda está numa situação de aparente controle dos casos de doença. Mas isso se deve ao fato de que tanto a vigilância ambiental do município, trabalhando com seus agentes, né, de endemia e os agentes comunitários de saúde, bem como a conscientização da população, está nos permitindo esta situação. Se nós não ficarmos vigilantes, tendo os casos que aumentam agora exponencialmente em abril e maio, que são os piores meses, nós aumentarmos muito esses índices. Então, esse debate é fundamental para que a gente possa, então, combinar estratégias, e, no meu ponto de vista, as educacionais são muito importantes, né, porque as crianças, elas levam, né, aos seus domicílios essa sensibilização. Eu acho que era esta a minha fala, vereadora Janaína, para o início dos nossos debates. Obrigada, secretária Cristine. Passamos agora para a doutora Cristiane Cardoso, para suas considerações. Boa noite a todos, boa noite à vereadora. E na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os demais vereadores e autoridades aqui presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Cardoso, sou promotora de justiça há muitos anos já aqui em Passo Fundo e há alguns anos já na Promotoria de Saúde Pública. Como promotora da saúde pública, a gente sempre se preocupou muito com as pandemias, as endemias, toda a estrutura de saúde do município. Trabalhamos em várias áreas juntamente com o município, sempre tivemos um contato muito frequente, reuniões mensais e às vezes mais do que reuniões mensais. Então, também saúdo, desculpa, a gente fica tão à vontade, saúdo a doutora Cristine, nossa secretária, e toda a equipe dela, que é bem conhecida, nossa, que frequenta o Ministério Público mensalmente há muitos anos. A questão da dengue para nós é uma preocupação também, e eu tenho aqui hoje, eu peguei o expediente, então, específico da dengue, que foi aberto e instaurado o ano passado, e fiz uma retrospectiva e algumas, então, reuniões que a gente fez o ano passado. 4 de maio, 12 de julho, 4 de maio, 12 de julho, agosto e ainda mais uma em dezembro, que foi tratada junto com outros assuntos. Desde o dia 4 de maio do ano passado, que o Ministério Público tem um expediente específico para a dengue. Ela sempre foi tratada como uma questão de saúde dentro de outros procedimentos, mas específico para a dengue, a gente já tem feito reuniões há quase um ano, justamente para se preparar e que o município estivesse preparado para uma eventual epidemia, para um aumento muito grande de casos de dengue, o que já era previsto, que já era mencionado desde o ano passado. Então, eu tenho aqui várias questões que foram colocadas, questões que o Ministério Público fez em relação ao município de Passo Fundo, quais eram as medidas, o que estavam fazendo, como estavam se preparando, como seria feito, como a gente iniciaria esse ano. E esse ano a gente já teve a primeira reunião em fevereiro, assim que voltou as atividades após o recesso, e tivemos então uma reunião com a secretaria e toda a vigilância sanitária do município,
E ali já foram, então, esses procedimentos que a doutora Cristine mencionou hoje, já haviam sido mencionados pelo Ministério Público como medidas urgentes para esse ano, das quais eu saliento, então, o aumento da equipe, que a gente já sabia desde o ano passado, era inclusive uma exigência do Ministério Público. Desde 2014 já havia um outro procedimento para agentes de endemia de 2014, que foi encerrado em 2020, quando já aumentou o número de agentes de endemias no município. Não era uma preocupação específica com dengue naquela oportunidade, mas com qualquer outro tipo de endemia ou pandemia que pudesse acontecer e houvesse a necessidade de agentes de endemia. E já foi uma solicitação e já foi cumprido pelo município por solicitação do Ministério Público em 2014. Aquele procedimento foi encerrado em 2020. O ano passado, reabrimos um novo específico de dengue, e é o acompanhamento dessa nova situação que temos. No final do ano passado, fizemos uma reunião muito interessante também com a 6ª Coordenadoria de Saúde, que nos trouxe todos os procedimentos e todas as possibilidades que haviam em relação às solicitações de equipamentos, recursos vindos do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde. Isso também é de conhecimento do município, isso também está sendo utilizado pelo município. Coincidentemente, amanhã, nós já temos a nossa segunda reunião deste ano, agendada lá no Ministério Público, com essas mesmas pessoas que hoje estão aqui, e ainda a 6ª Coordenadoria, novamente, para atualizarmos os dados, as medidas, as campanhas, tudo que o Ministério Público vem solicitando e vem sendo atendido desde maio do ano passado. Ou seja, a gente está se preparando para isso. Eu venho hoje com muita tranquilidade aqui dizer para vocês que não é novidade essa situação hoje para nós, não pode ser, porque desde o ano passado a gente já tinha essa previsão que este ano os casos teriam um número muito maior e possivelmente em casos mais graves ou menos graves, mas que a gente estaria preparado para isso. Inclusive, na última reunião falamos na possibilidade de um COI, né? É um comitê, como já havia para a pandemia do Covid, também se instalar. Isso é uma questão que a senhora não adiantou hoje, mas é uma questão que seria vista amanhã. Também a questão da compra daqueles equipamentos das postais, né, para passar o veneno, borrifar, que não é o fumacê também, é uma questão do Ministério Público, mas que já se verificou, não tem essa efetividade toda que a gente imagina, né? Mas eu, com muita tranquilidade, vereadora, eu venho hoje informar que isso é uma questão que a gente já está acompanhando, então o Ministério Público tem acompanhado e vai continuar acompanhando com as reuniões mensais, e tudo que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. E há uma parceria muito boa nesse sentido. A gente tem conversado, tem discutido, e inclusive isso abrange os outros municípios da comarca, Ernestina, Pontão, Mato Castelhano, Coxilha, que pertencem a Passo Fundo, na comarca de Passo Fundo, são também de abrangência do Ministério Público, e que, ao fim e ao cabo, acabam tendo atendidos os casos de maior gravidade aqui em Passo Fundo. Então, é necessário também que a gente atenda lá na origem, para que no final a gente não tenha esse problema explodindo aqui nos nossos hospitais, se aqueles municípios também não fizerem a parte dele e somente Passo Fundo. Mas eu acho muito importante, e mais importante que tudo, de tudo que eu tenho ouvido desde o início da dengue, dos casos graves que nós tivemos, das tragédias, e eu especifico uma em especial, que foi o caso da Valentina, né, que eu quero registrar hoje foi o dia da audiência que a gente fez para encerrar o processo criminal, então, né, que foi movido, foi com a minha atuação como promotora de justiça. É uma situação assim que extremamente delicada e triste, né, e as questões não vêm ao caso nesse momento, mas coincidentemente foi hoje o encerramento daquele processo, e é uma questão que a gente nunca mais quer que se repita, que a dengue é uma doença grave.
é uma doença que pode se agravar repentinamente, é uma doença que ela não escolhe pessoas, ela não escolhe idades, e é novidade para nós, né? A gente não tinha essa ideia há alguns anos de dengue tão próxima, tão no Rio Grande do Sul, né? Era uma coisa lá do Nordeste, uma coisa diferente, que não era nossa, mas é a nossa realidade, a gente tem que estar preparado. Então, eu agradeço a iniciativa de discutir isso, eu agradeço toda a participação da Secretaria de Saúde, que tem sido de todo o tempo e em todos os assuntos parceira do Ministério Público. Agradeço à Câmara de Vereadores e o que eu queria dizer, que eu entendo que de todo esse tempo de preocupação com isso, o que a gente percebe é que a participação da população é o fundamental. Não vai ter agentes públicos para bater de porta em porta e olhar a casa de cada um. Então, a conscientização popular, e eu insisto muito com a secretária, campanha, tem que estar ali, todo dia eles têm que estar ouvindo essa palavra, dengue, 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 dengue. Então, assim, tem que entrar na nossa cultura, na nossa cabeça, a higiene, a limpeza do seu terreno, a limpeza do seu lixo, o recolhimento. A gente tem que mudar, tem que virar a chave. A sujeira não pode ser, ou o nosso descaso, um fator de acúmulo de mortes, de doenças graves, de acúmulo nos nossos hospitais. Muito obrigada, desculpe que eu me excedi. Obrigada pelas considerações, promotora Cristiane, e agora solicitamos a contribuição do Tenente Coronel Alessandro Bernardes, comandante do 3º Batalhão Ambiental. Boa noite, vereadora. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem também, né? Primeiramente, eu vou aproveitar esse espaço dentro dos 3 minutos também para me apresentar, porque é a minha primeira manifestação pública, né? Então, assumi o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar no início de fevereiro, né? Batalhão este que está totalmente à disposição do combate ao AIDS. Temos feito bastante operações em toda a área do nosso batalhão, que na verdade são 239 municípios. O batalhão apenas tem sede em Passo Fundo, né, sem dúvida nenhuma. É onde a gente tem um foco das nossas atenções, acaba sendo maior, sem dúvida nenhuma, né. E estamos, primeiramente, agradecidos aí pela louvável iniciativa, porque temos aí 25 óbitos no Rio Grande do Sul, e se eu não me engano, 363 em todo o Brasil, então é um assunto bastante pertinente. No que diz respeito à Brigada Militar, ainda no final do mês de fevereiro, solicitei a todos os respectivos comandantes de companhia, enfim, que desencadeassem algumas operações com o poder público, com as respectivas secretarias ou órgãos afins, né, onde fosse possibilitado, então, a nossa colaboração, tendo em vista que a gente está investido ali do poder de polícia, né, temos equipamentos que são bastante importantes, e digo aqui o drone, principalmente, que acabou, um determinado município próximo aqui, não vem ao caso o nome, ele tinha um desmanche, vou citar esse exemplo, havia um desmanche de veículos, bastante grande, não digo clandestino, mas afastado da cidade, e o que possibilitou nós e a equipe identificar focos foi justamente o uso do drone, tendo em vista que o local mais afastado deste desmanche era de difícil acesso. Então, ali ficamos bastante satisfeitos com o resultado, né, tendo em vista que possivelmente a gente tem evitado, se não baixas, hospitalares, mortes, né? Então a gente ficou bastante contente. A Brigada Militar continua à disposição, então, o 3º Batalhão Ambiental, para todas as demandas que tiverem aí, que a gente possa colaborar, então, com os nossos equipamentos, com a nossa expertise, né? E faço uma comparação aqui, encerrando já a minha fala, lá nos anos, né, de 2020 tivemos aí uma pandemia e a gente lidava com resultado, né? E hoje a gente consegue enxergar o vetor. Então, talvez, nesse sentido, assim, as pessoas não estão conscientizadas, né? E fica um recado aqui para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, né? Cada um de nós somos um exército, né? Se nós tivermos a consciência plena de que temos que fazer a nossa parte,
a gente vai evitar, né, a progressão dessas mortes que a gente já citou aí. Plagiando o Mário Quintana, somos anjos de uma asa só, né? Então vamos nos juntar e alçar outros voos aí para melhorar nossa qualidade de vida. Obrigado. Obrigada, Tenente Coronel Alessandro Bernardes, e quero fazer a contribuição aqui, o reforço, que eu encaminhei ao Executivo no dia 28, agora de fevereiro, a indicação, 28 de fevereiro, a indicação de que o Executivo faça a aquisição de drones para utilização pela Secretaria de Saúde, para que os agentes endêmicos, vigilância sanitária, tenham esse recurso no momento de atuação, quanto às tantas dificuldades que tem, às vezes, de inspecionamento em locais de difícil acesso e que não consiga fazer, no caso, imagens, e tem denúncias, né, de vizinhos e moradores. É muito importante que a tecnologia esteja aí para todos e em proveito da saúde pública. Convido agora para sua contribuição a senhora Marisa Zanata, que é a coordenadora geral da Vigilância de Saúde do município de Passo Fundo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, então, todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes, a quem está nos ouvindo também, nos assistindo. E eu gostaria de iniciar, então, pegando o gancho final da promotora, né? Então, iniciar falando um pouquinho sobre as ações que a gente vem fazendo na divulgação, né? Que é algo que nós realmente acreditamos. Parabenizar, né? Desculpa a iniciativa, vereadora, e dizer assim que enquanto Secretaria de Saúde nós trabalhamos o ano todo, né? A vigilância, ela não trabalha apenas nesses meses que mais preocupa, nesses meses de verão, né? Nesses meses aonde comumente, né, acabam aumentando os casos, e sim o ano todo, inclusive no inverno. Algumas questões assim que a doutora Cris mencionou, que são extremamente importantes, vou colocar algumas que ela não citou, né? Por exemplo, essa questão do número de casos, né, que vem aumentando, que aumentou muito no ano passado. Nós nunca tivemos na história do município um número tão alto como no ano passado. Então, nós pensamos que nós deveríamos nos programar com várias ações. Iniciamos, então, uma campanha, o ano passado, emergencial, com o carro de som, e esse ano, programada já, nós estamos rodando desde janeiro, e vai ocorrer até maio, então são 5 meses. O carro de som roda 5 horas diárias, durante todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, em horários onde as pessoas estão mais em casa, que é no horário do meio-dia, horário de final de tarde, justamente para alertar a população sobre os cuidados que nós devemos ter em relação à água parada. Porque a dengue é uma doença totalmente evitável, né? Nós conseguimos, né, como foi falado, identificar quem é o vetor, nós conseguimos eliminá-lo, né? Agora, nós sozinhos, nós agentes públicos, nós não conseguiremos. Então, a gente vem trabalhando incansavelmente com as nossas equipes, com os nossos agentes de endemia, que nós aumentamos o quadro de 30 para 52 no ano passado, com as agentes de saúde, que nós também estamos aumentando o número agora, né, dobrando praticamente. Então, nós estamos com um número bom de agentes de endemias e agentes de saúde trabalhando, porém, nós só vamos conseguir se toda a população pegar junto, né? Eu acredito muito na educação das pessoas. E falando também a respeito do comitê, nós já tínhamos um comitê de enfrentamento contra a dengue. Nós reativamos esse ano, hoje, inclusive, né, sem saber dessa reunião e muito menos da de amanhã, que nós vamos ter no Ministério Público. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, na vigilância, onde o auditório lotou, né? Eu fiquei muito feliz
com a reunião, porque várias entidades realmente comprometidas, né? Órgãos assim comprometidos, nós saímos de lá com o dia D marcado, pensando inicialmente nas questões educativas de escola, né? Então estavam representantes, a Karine, né, a representante da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, várias instituições de ensino. Então, nós pensamos inicialmente em fazer um dia D educativo, onde todas as escolas pudessem estar trabalhando questões da dengue, todas ao mesmo tempo, porque hoje as escolas já trabalham, a gente já vem, né, fazendo esse movimento com as escolas e elas já vêm trabalhando essas questões. Mas aí nós pensamos em ter um dia em específico onde todas as escolas possam estar trabalhando isso. Já organizamos algumas pautas para algumas datas, para irmos em reuniões com diretores, né, tanto da 7ª CREA como do município, para estar falando com diretores a respeito desse dia, enfim, dessas ações que a gente considera importante, e já estamos criando, né, digamos, porque não conseguimos ainda, um grupo de WhatsApp onde a gente pode estar repassando várias informações ali para que todos os entes que participam do comitê podem estar repassando, tanto para as escolas, para os hospitais, também fazem parte do comitê, vários órgãos da secretaria, da prefeitura. Então, pensamos assim, que enquanto Secretaria de Saúde, nós estamos bem alinhados, sim, estamos trabalhando, claro que quanto mais ajuda, melhor, né? Nós precisamos da ajuda da população, mas nós só iremos combater, nós só iremos não ter mais óbitos, o aumento de casos, se de fato a gente não tiver, a gente conseguir eliminar os focos, né, os criadouros, que isso depende de cada um de nós. Acho que é isso, vereadora. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, senhora Marisa Zanata. E, na sequência, a senhora Ivânia Silvestrin, chefe do Núcleo da Vigilância Ambiental em Saúde do município de Passo Fundo. Boa noite a todos, então, pessoal. Eu sou enfermeira do controle da dengue desde 2014 e eu gostaria de fazer aqui um pouquinho da retrospectiva do nosso trabalho em relação ao controle do vetor no município. Em 2014, quando eu fui convidada a assumir o Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, eu tinha um desafio bem grande, que era fazer... primeiramente, eu tinha que me inteirar do assunto, elaborar estratégias de enfrentamento do mosquito da dengue, capacitar equipes e prevenir a dengue no município. Então, nessa retrospectiva, em 2020, que foi identificado o primeiro caso de dengue em Caxias do Sul, então, de 2020 para cá, é que os municípios construíram, estruturaram os seus núcleos de vigilância ambiental para fazer esse trabalho de controle do vetor nos municípios. Nós tínhamos, primeiramente, uma equipe de 30, mas a nossa equipe era uma equipe terceirizada. Então, a rotatividade de pessoas que faziam o controle da dengue era muito grande. A gente capacitava a equipe, uma semana depois a equipe já não era mais a mesma. Então, isso também dificultava bastante o nosso trabalho de controle do vetor no município. Diante disso, nós elaboramos processo seletivo, o que daria uma segurança maior de manter a equipe no trabalho de controle do vetor. Em 2015 teve processos seletivos, conseguimos fazer a contratação de 30 profissionais, que daí teriam um vínculo direto com a municipalidade. E isso também daria uma estabilidade muito maior para fazer o trabalho. Em 2020 nós fizemos um concurso, o município fez, porém foram concursados 20 agentes de endemias e 2 biólogos para atuar junto ao núcleo de vigilância. De lá para cá a gente teve vários progressos. A gente aumentou a equipe para 52. Hoje, então, temos uma parte da equipe é concursada, a outra parte é mediante processo seletivo. Temos uma estrutura de laboratório de entomologia. O que é o laboratório de entomologia? Todas as amostras de larvas e mosquitos que iam para o estado
Hoje não, a gente não envia mais desde 2017. Então, tudo é processado ali na vigilância mesmo. Então, nós criamos essa independência de não ter que enviar a amostra e aguardar retornar do Estado para fazer alguma ação preventiva. Então, essa identificação ajuda bastante no trabalho. Os 2 biólogos que verificam, eles foram capacitados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E a nossa equipe, a gente capacita eles todos os dias, né, em relação ao que fazer em determinadas situações, como abordar o morador, como entrar na residência. Então, é uma tarefa bem complicada, né? A gente tem aquele imóvel que a gente não consegue acessar porque é via judicial, que daí o morador não quer se indispor com a justiça por causa do imóvel. A gente tem aquele imóvel que está para aluguel, o imóvel que está para venda, aquela obra que foi embargada pela justiça porque falta de pagamento, enfim. Então, isso tudo são dificuldades que acabam interferindo diretamente num controle mais efetivo. A gente tenta, com as ferramentas que a vigilância ambiental tem, a gente tenta ter acesso à maioria dos imóveis da cidade. Mas em muitas situações isso se torna impossível, eu diria, né, porque a gente não tem acesso. Muitos me questionam, a gente tem que invadir, né, a gente tem que invadir a residência, a gente tem que invadir o local. É bem complicado a gente invadir para fazer o controle da dengue. Eu acho que a gente não pode invadir o imóvel colocando em risco até a vida do agente, né? Daqui a pouquinho tem um cachorro bravo no fundo do pátio, alguém que está ali aguardando só, deixa para o agente pular e daí ser atacado, né? Então, eles já sofrem ofensas no dia a dia com essa entrada nos imóveis, né? Que aqui não tem dengue, o vizinho que tem. Então, eu acho bem complicado a gente expor a nossa equipe a esses riscos também, né? Mas, na medida do possível, a gente faz. Então, a gente teve vários progressos em relação à equipe. Em termos de equipamentos, em termos de aquisição para melhoria do serviço. A gente adquiriu o BV Costal. O que é o BV Costal? São os pulverizadores preconizados pelo Ministério da Saúde, que o agente identificou o caso positivo, a gente aplica o inseticida naquela casa do caso positivo, à frente dos outros quarteirões que estão na volta do caso positivo e nas residências onde foi identificado o foco de Aedes aegypti positivo. Então, a população quer muito fumacê, né? Fumacê. Há uma diferença bem grande entre pulverização costal e fumacê. Fumacê é aquele canhão que passa, que a gente cansa de ver, né? E até teve municípios que adquiriram tratores, drones, né? Para nós, o Estado traz que isso não é efetivo. Tá? Então, quando questionam por que o município não usa um trator para pulverizar também, né? Então, a gente tem a parte técnica do CEPS, que nos traz que essa pulverização feita por tratores ela não é efetiva. O que é efetivo é entrar lá na casa da pessoa que está com dengue, aplicar pulverização costal para matar justamente aquela fêmea do Aedes aegypti que está infectada pelo Aedes aegypti. Então, essa é a intenção das pulverizações, tá? Adquirimos 2 máquinas costais elétricas também, que chegaram há pouco, onde a gente já começou, inclusive, tivemos capacitação na semana passada, com o pessoal do Estado, a gente está fazendo o BRI, que é borrifação residual interna. Então, a gente está elencando alguns pontos na cidade onde a gente consegue fazer o BRI, justamente para eliminar também a proliferação do mosquito adulto e a circulação dele no meio das residências e das pessoas. Adquirimos uma caminhonete aberta também, que é o que nos possibilita a gente deslocar a equipe, aplicar os inseticidas e manipular toda essa parte de venenos, enfim, que é o Ministério da Saúde que nos manda. Eu acho que... tá, bem lembrado. A gente está em fase de implantação também, já está chegando, acredito, nos próximos dias, as ovitrampas, que são armadilhas que a gente vai instalar em vários pontos da cidade para fazer o monitoramento da questão de circulação e proliferação do Aedes aegypti. Então, não é para controle.
A gente vai monitorar áreas quentes. O que são áreas quentes? Aquele local que tem mais foco positivo do Aedes aegypti, a gente vai lá e faz uma varredura naquele canto. Aquele bairro é o local que mais está infestado pelo Aedes, também a gente vai lá e faz um trabalho mais minucioso nesse local. Então, a gente vai instalar aproximadamente de 200 a 250 armadilhas no município para fazer esse monitoramento. A gente instala num dia, dá um prazo de 5 dias, faz o recolhimento e faz a contagem dos ovos que tem nessas palhetas das armadilhas, justamente para verificar qual é o ponto da cidade mais crítico e mais quente para a proliferação do Aedes aegypti. Então, esse trabalho todo é um trabalho que os agentes de endemias vão realizar. Temos muito trabalho pela frente. Já estamos com muito trabalho, né? Justamente para evitar que as pessoas morram de dengue, né? Ninguém quer que as pessoas morram de dengue, enfim. Então, acho que a nossa conscientização é essa. Educar as pessoas, realizar a nossa função enquanto profissionais da saúde, para evitar que as pessoas morram de dengue. Obrigada, Ivânia. Por último, compondo aqui a mesa, o tenente Tyson de Andrade, hoje coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo. Boa noite a todos. Nós da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil não podíamos nos furtar de participar dessa grande campanha, né? E eu quero dizer para vocês que hoje nós já tivemos a primeira reunião no comitê, né? E já traçamos algumas ações efetivas hoje à tarde, que realmente, além de nós participarmos do dia D, nós queremos fazer algumas ações que perdurem durante o mês de abril e o mês de maio, que provavelmente será o mês do pico mais forte dessa pandemia. Então, nós traçamos aqui algumas ações bem efetivas, assim, só para vocês terem conhecimento, assim, que a gente já comentou já. Então, a gente quer convidar as empresas, algumas empresas do município, a realizar também campanhas e nos ajudar. Por exemplo, algumas empresas que têm um maquinário, né, de fazer limpezas nos arredores das suas empresas ali. Nós temos, tipo, exemplificando a JR, né, tem maquinário, tem caminhão que faça num perímetro ali a devida limpeza. As empresas que não têm pátio, não têm algumas situações de risco, também pelo menos no dia de parar uns 15 minutinhos ali e conversar com seus funcionários, seus colaboradores, entregar material, né, informando sobre a situação que nós estamos vivendo agora. Também nós queremos visitar as empresas da construção civil, onde muitas vezes a gente notou que o pessoal deixa aquela água lá para usar para fazer a massa, né? Isso aí tudo contribui para a proliferação também do mosquito. Então, nós queremos visitar as empresas, empreiteiras, enfim, diversas. Também, conversando com a Carol, nós tivemos a mesma ideia. No mês de maio, abril e maio, nós queremos visitar as empresas de teleentulho, onde e convidá-las a participar desta campanha, oferecendo um teleentulho, o 2, em pontos estratégicos que vai ser determinado pelo comitê aqui, né, para o recolhimento de descartes, enfim, de lixos, né, ajudando também o programa Cidade Limpa. Também, toda a prefeitura, né, a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Gerais, estará engajada também no dia D, né, potencializando as ações que já estão sendo feitas. Também, nós vamos trabalhar também com os presidentes de bairro, né, nós vamos marcar uma reunião com os presidentes de bairro para que nos ajudem e realmente colabore com as informações referentes ao seu bairro, onde poderá ter possíveis focos, né, do mosquito. E também, nós queremos também visitar as igrejas,
as igrejas para distribuir o material, né, muitas vezes, porque a igreja também, as igrejas, enfim, tem bastante seus fiéis, enfim, que frequentam as igrejas, também poderão nos ajudar e contribuir na informação, né, porque hoje nós temos que informar as pessoas que a água parada, né, contribui para a proliferação do mosquito. Seria essas as ações, também estaremos participando do dia D, né, efetivamente, contribuindo nas mais diversas ações. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigada, Tenente Dyson. Agora, na sequência, nós abrimos o espaço de 3 minutos, igualmente, para os participantes aqui presentes. Quem deseja fazer uso de fala, o microfone está à disposição. Por gentileza, a menção do nome e a entidade que está representando. Senhor Neri Gomes, nosso ex-vereador, por gentileza, pode ser o microfone, como o senhor... O microfone é ao centro. Quero saudar a iniciativa da Câmara Vereadora em produzir esse debate. Eu acho que é importante produzir esse debate. E saudar todas as iniciativas que estão sendo construídas e produzidas no combate da dengue. Ela é uma coisa que nos preocupa muito, né, vereador Alberi? Então, esse é um debate importante. Mas eu quero aproveitar aqui a presença da promotora para mim fazer algumas perguntas sobre o que diz a diretriz nacional de prevenção contra a dengue. Porque nós temos algumas observações que nós fizemos, eu acho que é importante os vereadores também ouvir, o pessoal deve ter essas informações. Nessas diretrizes, ele determina o número de agentes e o número de ações que cada agente tem que fazer durante o ano. Pela diretriz nacional, cada agente tem a responsabilidade de visitar de 800 a 1.000 imóveis, que é aquele pedaço que ele tem que fazer. De 800 a 1.000. Nós tínhamos até o final do ano passado menos de 30 agentes. O nosso número de imóveis na cidade, estava conversando com o vereador, passa de 100.000. Se eu tenho 52 agentes, Tenente Coronel, e cada um cumprir com a sua função de 800 a 1.000, vereadora, nós vamos chegar a 52.000 imóveis atendidos. Se nós temos mais de 100.000, portanto, nós temos mais de 50.000 imóveis que não são visitados. E essas famílias, essas pessoas, portanto, não têm nenhuma orientação de como combater a dengue lá no seu espaço. Então, parece que o município está tendo dificuldade de contratar os profissionais, penso que seja, né? A doutora Cristina, que chegou assumindo a secretaria esse ano, foi esse ano, né? Mas esse é um debate que tinha que ser feito o ano passado. Nós tínhamos que ter uma equipe completa desde o ano passado. Pelo número de imóveis, nós tínhamos que ter, no mínimo, 100 agentes na cidade. 100 agentes para tu poder dialogar, visitar todos os imóveis, porque é impossível, mesmo que a equipe queira visitar, não tem como dar conta. É humanamente impossível. Então, parece que esse debate, doutora Cristina, nós tínhamos que ver dentro do Ministério Público por quê. Porque o município não fez a contratação dos agentes do ano passado, porque todas as falas que nós vimos aqui, o ano passado nós já tínhamos um quadro, né, com uma possibilidade de aumento da dengue dos mosquitos, né? E nós não se preparamos para isso. Então, parece que essa é uma situação que nós temos que ter muito cuidado e avaliar com muito cuidado isso, para evitar exatamente que ela continue crescendo. Porque nós vamos subcarregar quem está trabalhando, e não tem como subcarregar, e nós vamos estar maltratando os trabalhadores, cada um tem a sua carga horária, tem uma tarefa para cumprir. Me parece que é importante os senhores vereadores também cobrar do Executivo, junto com o Ministério Público,
Aqui a contratação do quadro mínimo de profissionais, vereadora, para poder dar conta dessa demanda, porque, infelizmente, muitas pessoas parecem que estão dentro de uma bolha. Não escutam rádio, não ouve TV, e só ouve o que chega pelo WhatsApp, e não sei o que chega pelo WhatsApp. E essas famílias não têm essas informações. Não tem, infelizmente não tem. E se o agente não for lá visitar, conversar, orientar, ele não vai saber cuidar do seu pátio e do perigo que está correndo dentro do seu pátio. Só para contribuir com o debate também, nobre vereadora. Quem mais? Vereadores? PF? Por gentileza. Estou aqui querendo nominar, me ajuda, Maritânia Morgan Pavan, representando o PF, o setor de saneamento ambiental. Estamos aqui representando o PF, manifestar a nossa preocupação também com a questão, do problema que estamos enfrentando e nos colocar à disposição também para auxiliar nas demandas do município. Nós sabemos que é um problema e cada um tem que fazer a sua parte. A universidade, ela é uma mini-cidade. É uma mini-cidade e temos que estar como um órgão fiscalizador dentro da nossa instituição. E é assim que nós trabalhamos em conjunto com a Ivânia, com a equipe que está também nos visitando. Estamos tendo essa preocupação em achar os locais que provavelmente eles se desenvolvem, tentando também com o município algumas ajudas, como tapa-buracos, que na nossa instituição também tem, para que as águas não fiquem depositadas. Então, a gente tem essa preocupação juntamente com a universidade e os usuários, porque nós recebemos alunos de vários municípios diariamente da nossa região, E como a gente sabe, alguns casos estão vindo da nossa região e estando instalados aí próximo à nossa instituição. Porque as pessoas adquirem a dengue nos seus municípios e acabam vindo para estudar e moram ali na região aonde, da universidade. Então, a gente tem essa preocupação como universidade, como vizinhos da universidade e como município, em estarmos sempre alerta e também passar este problema aos nossos alunos, aos nossos funcionários. A instituição também, em nível de preocupação, montou uma equipe que estamos lá em conjunto com o STESMIT e a Medicina do Trabalho, trabalhando em conjunto para que as equipes possam fazer um trabalho mais árduo neste momento tão preocupante, que nós precisamos fazer a nossa parte. E também orientando as pessoas que façam a sua parte nas suas residências. Porque não adianta todo mundo estar se preocupando e achar que quem tem que resolver o problema é a equipe do município, que a equipe vai ter que, às vezes, ir lá fazer a limpeza do seu terreno e as pessoas cruzarem os braços. Porque como estes problemas e outros problemas que a gente já enfrenta no dia a dia, a gente percebe que as pessoas normalmente estão esperando que alguém do poder público vá resolver os problemas. Não é magia. A magia parte de cada um, onde cada um faça a sua parte, faça o seu dever de casa. E se cada um realmente se sensibilizar e cuidar da sua família, do seu terreno, do local onde está trabalhando, tudo se torna mais fácil. Então, nós precisamos, sim, em nível de município, em nível de região, aonde nós estivermos, atuar de forma ativa, fazendo o seu papel. E isso é um alerta para a coleta dos resíduos, não deixar resíduo acumulado pelos terrenos, pelas casas,
não atirar a sua garrafa PET aberta com restos de água. Então, nós estamos numa campanha em nível de universidade para que as pessoas se sensibilizem. E que se sensibilize também nas suas residências e nos seus municípios. Então, seria isso, e muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui colocando nossa posição e a nossa preocupação. Obrigada. Vereadora Alberi. Inicialmente, quero cumprimentar a vereadora Janaína pela iniciativa e ouvindo todo mundo se manifestar, eu fico bem contente, feliz, porque realmente todo mundo está tentando fazer alguma coisa. E pode parecer, de repente, para a comunidade que não, que ninguém está fazendo nada. Ninguém, que eu digo, setor público, mas estão sim bastante. Agora, foi dito aqui, eu quero reforçar, nossa representante aqui da UPF, uma situação bem interessante. Não é o ente público que vai resolver esse problema, somos nós. Nós temos que assumir o nosso papel e que nós temos a solução na mão. Todo mundo faz a sua parte, está fazendo dentro da medida do possível. Agora, eu vou discordar um pouquinho do Neri. Eu não acho que contratando mais 20 ou 30, 100 agentes em endemias, que trabalham muito bem, por sinal, para resolver esse problema. Eu acho que o mais efetivo é justamente cada um na sua casa assumir de fato esse problema. E se não quiser assumir, entrega para uma criança na casa a responsabilidade de virar vasos, de ver a flor que tem água, enfim, e a criança vai fazer isso aí. Veja bem, 100 mil residências. Nós queríamos contratar, então, 100 mil agentes de saúde, que isso é impossível, agente de endemia. Não é impossível isso. Agora, esses já estão contratados, eles são os donos da casa. Então, como sugestão, uma campanha mais efetiva, ela já existe, mas seja mais efetiva ainda, né, de contratar um agente de endemia dentro da própria casa. E vou repetir, entrega para uma criança essa responsabilidade, eles vão dar um jeito. Mas claro que o adulto tem que ensinar. Olha, é pequenininho aquele vasinho, aquela tampa que está virada, mas é ali que o bichinho vai se instalar e vai proliferar. Então, eu deixo como sugestão aqui, estimular essas campanhas, mas que cada residência tenha o seu agente de endemia. E vou repetir, de preferência da criança, que elas são muito mais responsáveis que nós. Muito bem. Essa tem sido a nossa posição, né, vereadora Alberi, de estarmos pronunciando e trabalhando junto à comunidade aqui nesta Casa Legislativa a questão da postura educacional, né? Só pela educação se constrói um ambiente melhor. Vereador Altamir, por gentileza. Boa noite a toda a nossa mesa, já nomeada pelo protocolo, a nossa proponente pela audiência pública, muito importante, colega vereadora Janaína. Sem dúvida alguma, tendo uma convicção particular, como pai de família, estando aí nesta oportunidade política, onde a responsabilidade, em primeiro lugar, vem do responsável pela sua família. O pai, a mãe, ensinar os seus filhos. E nós, no objetivo de contribuir, de trabalhar, de fiscalizar, fazendo um trabalho, muitas vezes de domingo a domingo, trouxemos assim uma informação para contribuir com a administração municipal, que é o que viemos fazendo, um trabalho assim, de uma iniciativa preventiva a respeito dos nossos cemitérios municipais. Que a administração, ela faça um trabalho, mas através de todos os meios de comunicações, acionando a toda a população.
se somar junto, que é unindo forças que as coisas vão avançar e nós vamos combater esse mosquito da dengue, né? E também reforçando a nossa iniciativa de trabalho, de reivindicações ao secretário Josué, e temos algumas situações que sim, é responsabilidade da administração municipal, onde sempre se explanamos nesta tribuna aqui em questões de grandes preocupações, de alguns pedidos, que temos umas certas demoras a ser atendidos, secretário, que há uma possibilidade de lá ter o foco, o mosquito. Então, fizemos um trabalho com humildade, com transparência, entendemos que a nossa administração vem fazendo o possível, que tudo que pode, né? A gente entende isso, mas fica assim essa sugestão, secretário, que os nossos secretários, eles têm um olhar mais atencioso quando a gente solicita, a gente encaminha, porque as nossas emergências, elas vão diminuir aquele número de pessoas, esse número de pessoas contaminadas com a picada do mosquito, né? Então fica assim essa fala aqui no objetivo de contribuir, é o que viemos fazendo dia a dia e vamos continuar, né? Então fica assim, meus parabéns a todos presentes aqui, mais uma vez a nossa proponente, colega vereadora Janaína, e eu acho que devemos assim, nossa comunidade, nossa população, não é apontando o dedo para a administração municipal de forma alguma, não é isso que queremos induzir de forma alguma, deixamos bem claro aqui, que a responsabilidade é de cada um de nós. Serei isso, uma boa noite. Perfeito a sua contribuição, vereador Altamir. Vereador Renato Checker. Colega. Boa tarde, vereadora Janaína, os demais convidados pela mesa, citados pelo nosso protocolo, minha parente Taufer, sejam muito bem-vindos aí, e os demais convidados aqui. Confesso que não estava previsto eu participar dessa audiência pública, a qual eu parabenizo a colega Janaína. Já estava até indo para casa, que fiquei sabendo no gabinete do meu colega gringo que essa audiência se referia à audiência pública sobre a dengue. Realmente, temos que se importar e bastante com essa situação. Mas só que eu digo assim, ó, a semana passada, uma amiga minha mora lá no Margem de César e me ligou. Vereador, só consegue vir aqui em casa, tem uma situação aqui, quero ver se você me ajuda. Fui lá, na rua Genípero Fiore, né? Lá no Margem de César, número 1004. Cheguei lá, me recepcionou, fomos lá para os fundos do terreno. O que acontece nos fundos do terreno? Até amanhã de manhã eu estou à disposição para ir fazer visita com qualquer órgão que queira ir comigo lá. Lá tem uma valeta de 30 metros que sai de frente com o terreno dos fundos, com meio metro de água empoçada. Meio metro de água empoçada, água parada, está ali, podre aquela água. E ele está louco para solucionar aquele problema, só que ele precisa de 30 tubos. Como é que nós vamos passar essa responsabilidade para aquele morador? Ele é gente humilde. Vai comprar 30 tubos com que dinheiro? 30 tubos custa mais de 5 mil reais. Então esse problema já não passa a ser mais daquele morador. Esse problema realmente é da prefeitura. A prefeitura tem que arrumar aquela tubulação, solucionar aquele problema. Porque aquele cidadão, ele quer resolver o problema. Só que ele está com um problema ali que custa 5 mil reais. Então, eu, encarecidamente aqui, eu peço para que, a hora que vocês puderem, eu vou com qualquer agente aqui ver a situação naquele local. Né? Se um potinho de água dá problema, imagina uma valeta de 30 metros de comprimento. Então, ali está toda a família da dengue. Né? Outra situação que eu vi hoje, me assustei. Bem 100 metros longe da Secretaria do Meio Ambiente, que fica ali no Banhado da Vergueiro. Na rua Tupinambá. É uma rua, pessoal, que está cheia de matos, cheia de mato a rua,
por incrível que pareça, não é de acreditar, tem 4 terrenos à direita, é um beco à direita, que não tem acesso, terrenos escriturados. E o mato tomou conta. Quer dizer, tem 50 metros de mato em cima da rua. Então isso... E tá, o que eu quero dizer é o seguinte, que os terrenos cheios de água paradas. À direita nos terrenos, nos 4 lotes, cheio de água para estar ali, no coração da cidade. 100 metros do meio ambiente ali, da Secretaria do Meio Ambiente do Maior Vergueiro. Então, outra situação também está ali, a rua Tupinambá. É só ir lá, vocês vão ver do que eu estou falando. Eu vou junto com os responsáveis que queiram ir amanhã, de manhã, porque realmente não dá para nós deixar essas situações aí passar por despercebido. 2 casos. Por isso que eu me fortaleci de vir aqui, nessa sessão aqui, né, porque unir o útil com o agradável, né? Eu fiquei sabendo dessas 2 situações e a audiência pública aqui da colega vereadora, eu parabenizo de novo. Então, nessa situação dos tubos, gente, é como eu digo, o problema não é do morador mais, é da prefeitura. Temos que ir lá, através do meio ambiente, não isso aqui é uma crítica construtiva, não estou apedrejando o executivo de forma alguma, só estou passando aqui para nós resolver esses problemas. E problemas assim, colegas, convidados aqui, tem inúmeros dentro da nossa cidade Passo Fundo. Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição. Vereador Renato Tchequer. Alguém mais deseja participar? Representante de São Vicente, quer fazer sua contribuição como responsável pelo setor epidemiológico? Boa noite a todos. É a Ana, enfermeira do Vigilância do Hospital São Vicente. Nós estamos bem preocupados com a situação do município aqui de Passo Fundo, e não só do município de Passo Fundo, porque o hospital atende diversos municípios, né? A gente percebe o aumento do número de casos suspeitos e também de confirmados. Hoje, no nosso hospital, a gente verificou de 14 pacientes, né? 8 já positivando, né? Com os exames de teste rápido. Então, é uma situação preocupante e a gente tem que pensar que a gente tem que ter medidas de prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio. Os hospitais não vão ter condições, né? Se a gente ter uma epidemia, né? A gente está muito preocupado, né? Porque a gente sabe que em outros estados, né? Tem hospitais campanhas, né? Para atender. E a gente não quer que esteja a nossa realidade, né? Aqui em Passo Fundo e nem na nossa região. Então, acho que essas medidas de prevenção, né, de educação com a população vai ser, né, a nossa grande arma no combate, né, à dengue, né, que é uma doença grave e é uma doença que mata. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte, né, para evitar, né, complicações. O hospital, né, tem a equipe, está de portas abertas, né, para auxiliar, né, o comitê da dengue, né, e nas atividades também de prevenção com a comunidade. Tá bem? Obrigada. Obrigada. Ana Cláudia Roman, que estava, então, fazendo uso da palavra como enfermeira do Hospital São Vicente de Paulo, da Vigilância Epidemiológica. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Alguma consideração a mais? A estudante de Biologia gostaria de falar, por gentileza. Assim, ouvimos praticamente todas as pessoas, a representante da 7ª CRE também. Boa noite a todos. Então, meu nome é Gilda Maria, sou educadora formada. Estou fazendo graduação em biológica, então estou quase já me formando. Eu recebi já 3 denúncias de focos da dengue. Entrei em contato com vários canais da prefeitura e não consegui retorno. Então, eu gostaria de sugerir que se abra um canal de comunicação da sociedade civil para com os órgãos públicos. Que denúncia seria muito interessante, né? Ou não denúncia, mas um contato, né? Para que vocês consigam, então, ter esses agentes nas casas, trabalhando para que vocês tenham acesso à informação, né? Piscinas com água parada. Então, quem mora em edifícios consegue visualizar os locais onde tem água parada, né? Então, as piscinas
as piscinas são um grande problema, né? Então eu gostaria de dar essa sugestão. Outra questão que para o futuro de longo prazo, que o Estado e que o município invistam em recuperação de áreas degradadas, porque o ambiente urbano ele avança muito para cima das áreas de floresta. Isso acaba gerando epidemias e pandemias. Então, que esse investimento de médio e longo prazo também seja considerado. Certo? Então, é isso. Obrigada. A representante da 7ª CRE, Elizabeth. Boa noite a todos. Cumprimento a vereadora Ina, em nome dela, todos presentes que se manifestaram. Inclusive, eu me chamo Elisângela Taufer, eu sou coordenadora adjunta da 7ª CRE. E no que tange a educação, né, no que tange as nossas escolas estaduais, pertencentes à nossa CRE, no que depender da gente, o dia D vai ser sucesso, tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida, os nossos diretores estão muito parceiros, os alunos, então, nem se fala, quando eles são desafiados, eles se sentem motivados, eu tenho certeza que eles vão ser os soldadinhos, tá? Nele. Alberi. E é como que já foi dito aqui, quando a gente envolve as crianças, né, elas se sentem na obrigação de fazer alguma coisa, né? Então a gente vai fazer toda a mobilização, né, com os nossos diretores já na próxima semana, né, como já foi acordado. E como a promotora mencionou, a gente precisa fazer um trabalho também com os nossos demais municípios. No caso, a 7ª CRE ela abrange 32 municípios e a gente pretende estender, né, essa iniciativa do dia D para as nossas escolas dos demais municípios, não só para os municípios de Passo Fundo, porque como já foi falado, né, pela secretária, coordenadora também, os pacientes, eles acabam, né, procurando a nossa cidade, o atendimento aqui na nossa cidade. Então a gente precisa pensar a nível regional, estadual, enfim, a nível nacional nesse sentido. A gente não pode pensar que o problema está aqui só, está ali no vizinho, enfim, como já foi falado. Então eu só quero reforçar que a 7ª CRE é muito parceira de todas as entidades daqui presentes e se coloca à disposição para toda e qualquer iniciativa desse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Elisângela. Estamos encerrando o nosso tempo de transmissão, que é cronometrado em 1 hora. Alguém deseja fazer rapidamente uma consideração final, que nossa transmissão vai parar. Quer finalizar? Vou passar então para a secretária Cristine Pelatti para fazer a consideração final. Eu gostaria de fazer uma consideração final, né, principalmente sobre a fala dos agentes de endemia. Nós estamos progressivamente, seu Neri, aumentando os nossos agentes de endemia. Isso está acontecendo, mas eu queria ressaltar que nós temos 68 agentes comunitários de saúde. Então, a soma dessas equipes, né, Ivânia, Marisa, Carol, nossa equipe toda, potencializa essa atividade, né? Então, eu queria chamar essa atenção. E queria dizer que o investimento em comunicação sobre a dengue nunca foi tão grande no nosso município como esse ano. A gente potencializou o carro de som, os folders para distribuição, a campanha junto à educação. Então, eu acho que também a mídia tem tido um papel fundamental na campanha da dengue e tem nos apoiado. Então, eu acredito que isso tenha que ser o nosso maior investimento, a educação, né, da nossa comunidade. Então, concordo com o Dr. Alberi, né, com a nossa colega da CREA, que cada vez mais nós temos que investir na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sobre os nossos problemas, aqui agradeço ao vereador Altamir pela lembrança dos cemitérios, né? É um problema que temos que verificar. Acho que o nosso secretário, né, Josué, vai levar para os colegas que não estão aqui responsáveis, mas também me proponho a falar
como o vereador Renato também trouxe esses problemas, eu acho que o vereador Josué, o senador Josué também vai buscar os nossos colegas secretários e anotei todas as considerações, acho que todas são fundamentais e nós estamos abertos ao diálogo como Secretaria de Saúde, como município, né? Acho que não existe crítica destrutiva nesse caso, a saúde ela é só construtiva, então aceito de coração aberto todas as considerações que são tão importantes. Então gostaria muito de agradecer essa oportunidade, vereadora Janaína, por toda a nossa equipe aqui da gestão. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer a presença qualificada e a adesão a esse chamamento em que os órgãos da saúde e da vigilância estiveram presentes, fazendo essa contribuição que nós vamos passar agora para fazer os apontamentos e darmos seguimento, que eu convido os colegas vereadores presentes, como também todos os colegas demais vereadores que terão acesso a essa gravação, para propormos juntos ações, mas que a mensagem fica aqui para todos nós, continuarmos nesta luta, e a mensagem à nossa comunidade, que ficou em resumo, e ela é presente, é real e qualificada, de que cada um tem que fazer a sua parte em sua residência e a boa orientação a todos, para que a sujeira, a água parada não tome espaço, e sim a higiene e a devida retenção de líquidos em plantas, em locais inadequados, que seja combatida, que parece simples e realmente é fazer o tema de casa. Muito obrigada e damos por encerrada essa sessão, agradecendo novamente a presença de cada pessoa aqui nesta noite. Obrigada. A cidade participa, a cidade cresce e as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.